Boa tarde, turminha. Chegamos, enfim, ao nosso último PET, o PET avaliativo. Eu fiz esse vídeo aqui para a gente conversar sobre alguns temas que vão ser tratados aqui e explicar a resolução das atividades propostas, beleza? Aqui nessa primeira página, é uma página bem interessante, principalmente para quem está fazendo os resumos no caderno, estudando, porque aqui aparecem todos os temas que nós trabalhamos, né, em todos os PETs, vários conceitos importantes como multicultura, discriminação, família, o ECA, a questão da religião que nós trabalhamos, saúde mental, então todos os temas trabalhados estão aqui. Então é um bom resuminho para os seus estudos, beleza? Então vamos começar aqui pelas atividades. A primeira atividade é uma atividade sobre a questão da cultura, né, o conceito de cultura. Então, o que eles vão pedir aqui para a gente? Questão número 1. A cultura é um conceito polissêmico por possuir vários significados. No PET 2, vimos alguns desses significados, tais como cultura, alma coletiva, cultura mercadoria, cultura erudita, cultura popular. Veja os exemplos abaixo. Então, o primeiro exemplo. Concertos musicais produzidos por grandes orquestras, peças de teatro de difícil acesso popular, obras de arte de artistas renomados como Leonardo da Vinci e Pablo Picasso. Esse é um conceito explícito de cultura erudita. 2. A cultura indígena, a literatura de cordel nordestino, a música caipira, o samba, o rap brasileiro e o funk carioca. Isso é um exemplo de cultura popular. Número 3. Mariana sempre surfa na crista da onda pop. Isso é, sempre sabe tudo de cultura pop. Todos os últimos lançamentos, principalmente sobre a moda e música. Suas roupas e músicas preferidas mudam de ano em ano. Esse é um conceito de cultura mercadoria, que fundamentalmente está apresentando a cultura como algo de consumo, como roupa, como música, como moda, né? Agora, assinale abaixo a opção que representa a ordem correta onde diferentes conceitos de cultura aparecem. Então, aqui é a erudita, aqui é a popular e aqui é a mercadoria. Letra B, cultura erudita, popular, mercadoria. Continuando. Leia os textos a seguir. Texto 1. O termo genocídio da juventude negra é utilizado para abordar a violência que atinge os jovens negros de forma letal, ou seja, mortal, né? Entendemos que as relações desiguais de raça e classe interferem diretamente nas condições de vida e sociabilidade de um determinado segmento. Prestem atenção que ele fala aqui, relações desiguais de raça e classe, né? Interferem diretamente nas condições de vida e sociabilidade de um determinado segmento populacional, ou seja, homens, jovens negros, em sua maioria, moradores de favelas e das periferias brasileiras. Essa forma específica de expressão da violência rompe com o direito fundamental, que é o direito à vida, tendo implicações na morte sistemática de jovens negros brasileiros. Esse é o texto 1. Então vamos aqui ao texto 2, que é uma foto de uma manifestação, né, onde o cartaz diz vidas negras e faveladas importam. Então, com base nesses dois textos, podemos afirmar que o contexto social que envolve o genocídio da juventude negra no Brasil trata-se de um fenômeno que reflete apenas os processos de segregação racial da sociedade brasileira e incide em um número pouco expressivo de jovens moradores e moradoras de periferia assassinadas e assassinados. Ela está errada porque nós vimos que a questão de classe e raça interfere, correto? Então, essa não é a alternativa correta. Então, podemos eliminar essa questão, não é essa. B. Fenômeno que reflete apenas os processos de segregação por classe social que existem na sociedade brasileira e não incide em um número expressivo de jovens negros e mortos. Também está incorreta porque não é só classe,
É classe e raça. Aqui fala que é só raça, aqui fala que é só classe. Então também está incorreto. C. Fenômeno que articula processos históricos de segregação por raça e classe e corresponde ao assassínio expressivo de jovens negras e negros, pobres e moradores de periferia. Tem tudo para ser a correta. Vamos continuar lendo as outras alternativas. Letra D. Processo histórico que incide em um número expressivo de jovens negras e moradores de periferia assassinados e reflete a preservação sistemática do direito à vida desses sujeitos. Até aqui está certo. Mas aqui no final ele fala, reflete a preservação sistemática do direito à vida. É justamente o contrário que os dois textos nos trazem, né? Não há preservação da vida, ao contrário, né? Há um extermínio, é isso que os textos estão trazendo. Então, esse aqui também está incorreto. Letra E. Fenômeno recente que assegura de modo sistemático o direito à vida, mas reflete os processos de segregação de classe e raça que marcam a sociedade brasileira. Também está incorreto, porque aqui afirma novamente que assegura o direito à vida. O direito à vida não está assegurado, né? Está ameaçado. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C. 3. Leia os textos a seguir. O primeiro texto aqui é uma charge do Laerte. Né? Então, o que a gente vê aqui nessa charge? A gente vê 3 sujeitos puxando como se fosse um pote, né, com várias pessoas, e aqui tem uma forma, escrito família. Então, a intenção que o Laerte está trazendo com esse desenho aqui é dizer que existe um grupo de pessoas que quer colocar todo mundo num formato só de família. Não é isso? É isso que o Laerte está trazendo aqui com essa reflexão. Texto número 2. Temos que primeiro saber como conceituar família. Recorremos à reflexão do antropólogo brasileiro Luiz Fernando Duarte para iniciar o assunto. Segundo ele, o valor família tem grande peso em todas as camadas da população brasileira. No entanto, significa coisas diferentes dependendo da categoria social. Então, aqui ele está falando que família tem caráter diferente dependendo da categoria social. Enquanto entre pessoas da elite prevalece família como linhagem, pessoas orgulhosas do seu patrimônio, que mantém entre elas um espírito corporativista, as camadas médias abraçam o espírito e, em prática, a família nuclear, identificada com a modernidade. Para os grupos populares, o conceito de família está ancorado nas atividades domésticas do dia a dia e nas redes de ajuda mútua. Então, o texto do Luiz Fernando Duarte vai trazer para a gente que família tem conceitos e percepções diferenciadas de acordo com os grupos sociais, com as categorias sociais. O que traz o texto 3? O percentual de famílias chefiadas por mulheres passou de 22,2% para 37,3% entre 2000 e 2010. Então, um percentual aqui quase 10 pontos, mais de 10 pontos, 15 pontos, né? Segundo novos dados do Censo Demográfico de 2010, divulgados nessa quarta-feira, isso aqui é uma matéria foi acessada nesse ano de 2020, né, pelo IBGE, também aumentou o número de famílias solteiras, de mulheres solteiras, com filhos e o percentual de casais sem filhos. Para o IBGE, é responsável pela família a pessoa reconhecida como tal pelos membros do lar. Os dados mostram ainda que as mulheres têm chefiado mais famílias mesmo quando possuem marido. Nesses casos, houve um aumento percentual de 19,5% para 46,4% entre 2000 e 2010. Então, olha só, mais que duplicou, né? Então, qual que é a pergunta agora? Observe a crítica apresentada no texto 1, em seguida analise as informações apresentadas no 2 e 3 para responder a questão. A definição de família nuclear, formada exclusivamente por um casal heterossexual convivendo no mesmo espaço, corresponde à realidade das famílias brasileiras? Justifique sua resposta. A resposta é não, mas vocês têm que justificar, tá? Vai estar aberto lá no formulário para vocês colocarem. Questão número 4. Leia com atenção o infográfico abaixo. Então, aqui essa figura, né, que a gente está chamando de infográfico, que traz várias informações, diz o quê? Primeiro, diz que estudantes, todos os espaços sociais que vocês estão inseridos, seja na escola, casa, bairro,
Isso é, em qualquer lugar do Brasil, na cidade ou no campo, o Estatuto da Criança e do Adolescente se faz presente. Importante lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, deve ser respeitado, independentemente de cor, sexo, condição social das crianças e adolescentes. Aqui tem uma imagem de 2 adolescentes jogando futebol, né, praticando esporte. De acordo com a Lei 8.069 de 90, os direitos das crianças e adolescentes são assegurados, inclusive no que se refere a acesso à escola, à cultura, ao lazer, ao esporte, à dignidade e ao respeito. E aqui mais outra informação: o direito à vida e à saúde se inicia na barriga da mãe, passando pelas primeiras vacinas, chegando ao atendimento médico hospitalar gratuito. Em situações de maus tratos, violências ou qualquer fato que interfira na saúde mental, é necessário acionar o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é uma instituição que existe justamente para defender esses direitos das crianças e dos adolescentes. Então, qual é a pergunta? A sociedade e o poder público têm o dever de cumprir os artigos estabelecidos pelo ECA. A proteção à vida e o atendimento médico devem ser garantidos, ou seja, uma proteção integral, resguardando o desenvolvimento emocional, físico e social. Portanto, de acordo com o ECA, o ECA, então, assegura a obrigatoriedade do acesso à escola? Sim, ele assegura, está correto. B. O ECA assegura o acesso à cultura, ao lazer e aos esportes? Sim, ele assegura. Lazer, esporte, dignidade, respeito, cultura e tudo mais. C. O ECA, de acordo com o ECA, né, uma convivência segura e com qualidade. Então, o ECA ele defende uma convivência segura e de qualidade para todas as crianças e adolescentes? Sim, ele defende. Ele assegura que crianças e adolescentes gozem de direitos iguais, independente da cor, do sexo, da condição social? Sim, de acordo com a nossa Constituição e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as alternativas estão corretas, ok? Então, essa é a resposta correta. Letra E. 5. Leia o texto e responda. Mesmo com a desvinculação constitucional entre Estado e Igreja, a feitiçaria, batuque ou macumba comumente eram interpretados como curandeirismo, considerado crime, ou reprimidas por perturbar a paz pública. Dessa forma, justificavam-se as incursões policiais aos espaços em que eram realizados os rituais. Conforme aponta Paula Monteiro, a descriminalização dessas práticas somente ocorreu quando elas passaram a se constituir institucionalmente como religiões. Então, até o momento onde essas religiões não eram vistas pela lei como uma religião, havia uma repressão muito grande por parte da sociedade, né? Da sociedade que não comungava desses valores religiosos, né? Fato que se tornou possível porque, no caso brasileiro, a diferenciação das esferas sociais não implicou na retirada das religiões do espaço público. A desvinculação entre Estado e igrejas produziu, de acordo com a autora, novas formas religiosas que se expressam, de maneiras variáveis publicamente e têm uma organização institucional própria, ou seja, favoreceu o pluralismo religioso. Pergunta-se: a situação apresentada no texto se refere à realidade que as religiões afro-brasileiras enfrentam no Brasil. Assim, o texto apresenta duas realidades, respectivamente, né? Letra A: pluralismo religioso e secularização. A primeira questão, a primeira parte do texto está falando sobre o que acontecia com as religiões antes delas serem encaradas como religião do ponto de vista legal, né? Então, não é um pluralismo religioso, ao contrário, né? Era somente uma religião que era vista como a aceita. E secularização é uma ideia ligada à laicidade, né? Do Estado laico. Então, essa alternativa está incorreta. Então, continuando aqui, essa alternativa está incorreta. Não é nem pluralismo, nem secularização. B. Racismo religioso e pluralismo religioso. Essa questão tem tudo para estar certa, né? Porque num primeiro momento havia sim um racismo religioso. Então, as religiões ligadas à matriz africana não eram aceitas, eram consideradas
crimes, elas eram reprimidas, né? E pluralismo religioso é o que aconteceu depois, quando elas passam a se tornar realmente uma religião do ponto de vista legal. Vamos ver as outras alternativas. C, Estado laico e Estado confessional. Estado laico é quando o Estado não assume nenhuma religião. E aqui, nesse caso, nós não estamos vendo isso, né? Estado confessional é quando o Estado assume uma religião. E não é o que acontece hoje. Nós não temos uma religião do Estado brasileiro. Nosso Estado é laico, né? Então, também está incorreto. D, superstição e fé. Incorreto também, né? Não é uma ideia de superstição de um lado e depois passou a ser fé de outro, né? Então, está incorreto. Letra E. Antigos movimentos religiosos e novos movimentos religiosos. Não, não tem a ver com movimento religioso. Tem a ver com a possibilidade da sociedade encarar a religião, né, as religiões de matriz africana, como uma religião que deve ser respeitada. Então, essa alternativa também está incorreta. A resposta correta é racismo religioso e pluralismo religioso. Última questão. A ONG Plan Brasil realizou uma pesquisa com meninas de 6 a 14 anos, em 2014, e os resultados mostram que a desigualdade entre homens e mulheres começa em casa. 76,3% dos lares são cuidados exclusivamente pela mãe. E já que a mãe é responsável pelos cuidados domésticos e infantis, a ideia de que mulheres devem ser as únicas responsáveis por essas tarefas se naturaliza, ou seja, a gente acaba achando que é assim mesmo, é normal. Por isso, 81,4% das meninas entrevistadas responderam que arrumam a própria cama, 76,8% lavam a louça, 65,6% limpam a casa, enquanto apenas 11,6% dos seus irmãos arrumam a própria cama, 12,5% lavam a louça e 11,4% limpam a casa. Os resultados gerais são apresentados na figura a seguir. Então, aqui tem a figura com as distribuições das tarefas, né? E quanto por cento das meninas e quanto por cento dos meninos executam essas tarefas. Lembrando que esses meninos e meninas, né, têm de 6 a 14 anos. A partir das informações apresentadas e nos seus conhecimentos sobre o tema, explique por que muitas mulheres, desde pequenas, desenvolvem as tarefas domésticas dentro do lar com maior frequência. Então, aqui vocês têm que desenvolver, explicar por que isso acontece, né? Por que as meninas elas estão mais inseridas nesse trabalho doméstico do que os meninos, né? O que acontece dentro de casa que faz com que as meninas façam mais atividades domésticas do que os meninos? Tem a ver com o que os pais e as mães fazem dentro de casa? Então, vocês têm que refletir sobre essas informações, sobre o que a gente já conversou, e escrever aqui a sua resposta, ok? Depois, lá no formulário, eu também coloco para vocês aqui essa autoavaliação. Isso aqui é uma autoavaliação mesmo. Vocês têm que dizer com sinceridade, tá? Isso aqui não vale nota, vocês têm que explicar se vocês concordam com as afirmativas, em parte, ou discordam das afirmativas. Ou seja, vocês conseguiram compreender bem os principais tópicos aqui da nossa disciplina. Ok? Alunos que não entregaram nenhum PET têm até dia 22 de dezembro para entregar. Se não entregar, serão considerados alunos desistentes. Não deixem de entregar. Tem muitos alunos e alunas do primeiro ano que não entregaram nada. Depois do dia 22, a gente não tem como fazer milagre, tá? Vocês têm que entregar para a gente poder lançar no sistema, ok? Se tiverem alguma dificuldade, entre em contato comigo pelo WhatsApp para eu poder ajudar vocês. Ok? Um abraço enorme, um beijão grande e bons estudos para vocês.